Olá pessoal, vamos continuar então a nossa aula aqui de economia regional. Agora nós vamos passar, então ainda dentro do slide 6, vamos passar para o próximo autor, que é Hirschman. Então, Albert Otto Hirschman, ele viveu até pouco tempo atrás, né? Então é já bem mais recente para a gente. É, Ele ficou famoso aí pelos estudos sobre os encadeamentos na economia, né? Ele trabalhou a ideia do crescimento desequilibrado entre os países, fez um livro, A Estratégia do Desenvolvimento Econômico, em 1958, e foi aí bastante prominente. Ele é consultor em vários países, em vários governos, tá certo? Ele trabalhou, vamos dizer assim, uma parte do tempo com Leontiev. Então ele vem aí de uma corrente já bastante recente da literatura econômica e na área de economia regional. E então ele falava o seguinte: o crescimento econômico ele vai ser desequilibrado, ou seja, você vai ter uma sequência de desajustes, né? Esses desequilíbrios seriam a forma das economias periféricas potencializarem os recursos, tá certo? Então você teria aí desigualdades. Então aqui eu coloquei na íntegra, né, do livro dele. As desigualdades internacionais e interregionais de crescimento são condição inevitável e concomitante do próprio processo de crescimento. Então, ou seja, você tem primeiro o reconhecimento de que as regiões e os países, veja que ele considera também regiões aqui, quando ele está falando interregionais, está falando de subnacionais, ou seja, dentro dos países e entre os países, nós temos aí desigualdades, e essas desigualdades vão levar a processos de crescimento distintos entre essas regiões. Então eu tenho regiões que crescem mais, outras menos, algumas que nem crescem. Então o Hirschman está trabalhando esta situação. E ele discute então a questão regional, usando os conceitos que a gente vai chamar depois de linkages, né? Então, o forward linkage são ligações para frente, e o backward linkages são as ligações para trás. Então, dentro desta literatura, vai ficar bastante já enfatizado isso vai ficar bastante enraizado na literatura, essa ideia das ligações, né? O linkage são elos, são ligações. Então, ligações para frente ou efeitos para frente, e ligações para trás ou efeitos para trás. Mas efeitos do que? Né? Que ligações são essas? São as ligações entre os setores. Então, a literatura fala muito indústrias, né? Porque ela vem daquela terminologia em inglês, industry, que no caso nosso, a tradução mais correta seria os setores. Setores da economia, atividades da economia. Então, os efeitos para trás são aqueles efeitos daquelas externalidades decorrentes, por exemplo, da instalação de uma indústria, que aumentam a demanda por insumos a montante. Então vamos pensar aquela ideia de uma cadeia produtiva, onde você tem fatores produtivos que são usados por uma indústria, uma firma, vamos colocar assim, uma fábrica. Ela usa os fatores produtivos para gerar produtos que vão chegar ao consumidor final. Então a gente vai chamar de amontante aqueles setores que estão antes, ou seja, os setores que estão provendo os fatores produtivos. E nesse caso, quando eu coloco uma firma, eu instalo uma fábrica a mais, ela começa a demandar de outros setores. Então vamos imaginar que eu estou querendo produzir cadeiras. Vamos imaginar uma cadeira estofada, ela tem uma armação, pode ser de madeira, pode ser uma armação de ferro, o que for,
ela tem um estofamento, ela precisa de mão de obra para ser feita, ela precisa de alguma máquina para utilizar, uma máquina para fabricar essa cadeira. Então eu tenho insumos produtivos que são utilizados. Então esses insumos eles estão a montante da fábrica, ou seja, estão em elos anteriores ao da fábrica. A fábrica eu estaria num elo que a gente costuma chamar de elo do secundário, da indústria, das manufaturas. E antes dela, então, tem as empresas que estão trabalhando com os fatores. Eu posso ter fatores que são, por exemplo, o estofado que vai ser usado na cadeira. A empresa que fabricou aquele estofado, ela tem o setor dela. Para a fábrica que está fabricando cadeira, aquela que fabricou o estofado, ela está abaixo, está à frente da cadeia. Então, se eu fosse desenhar aqui uma cadeia produtiva, então imagine, eu tenho os fatores produtivos, eu tenho as indústrias que fabricam aqueles fatores produtivos e eles estão tendo uma demanda pelos fatores deles, ok? Então, nesse sentido é que nós estamos falando. Bom, então, colocando aqui de outra forma, né, a gente pode ver esse slide aqui que eu acho bastante ilustrativo. Eu retirei ele do site da Brasil Foods Global. Então, por exemplo, imagine esse processo de produção da Brasil Foods, da BRF. Você tem aqui o início com a produção de milho, a produção de grãos, né? Ele vai para um armazenamento de milho, soja, tem a ração aqui que é feita. Esse produto ele vai ser colocado aqui para os produtores que vão produzir carne, suíno, né? Aves, suínos, ovos, leitões, vão produzir então os vários produtos como aves, suínos e bovinos, vem para o abate. Desse abate vai para a industrialização, tem o transporte aqui para levar até o centro de distribuição, que depois vão levar então para os mercados consumidores, os pontos de venda. Então, todas essas coisas aqui você pode generalizar, pensando que vem tanto produto doméstico quanto fator doméstico, tanto produto externo, produto que vem de outros países, como fatores também que vêm de outros países. Aqui é uma generalização. Mas o que a gente está falando aqui, dentro da ótica do Hirschman, é que, imaginem vocês que eu vou colocar aqui uma indústria, ou aqui uma indústria de abate, por exemplo. Eles estão usando fatores produtivos, tá certo? Que geraram a produção agrícola, que, por sua vez, virou fator produtivo para o abate. Então, quando eu coloco essa indústria de abate, eu estou demandando tudo o que vem antes. Então, eu estou gerando uma demanda amontante. Amontante, a jusante são terminologias que a gente usa muito em rios, né? Então, amontante quer dizer na parte mais alta, e aí o rio desce pela gravidade e vai para a frente da indústria, que vai ser a jusante. Então, aqui é jusante, aqui é montante. Então, no nosso caso, o Hirschman ele está falando que eu tenho efeitos para trás. Quando eu coloco uma indústria, ela vai gerar demandas a montante e isso vai, de certa forma, viabilizar a escala mínima de produção na região determinada. Então, o que ele está querendo dizer? Quando eu coloco um abate aqui, por exemplo, em Sidrolândia, eu vou ter um abate, por exemplo, de aves ou de suínos, e aí eu tenho uma demanda por aves ou suínos. Por sua vez, eu vou ter então produtores trabalhando com aves e suínos para prover a indústria. Esses produtores vão usar, portanto, leitões e vão usar pintinhos para gerar os frangos, para gerar os suínos. Vão usar ração, vão usar, portanto, insumos que vêm de outras indústrias antes deles, né, os medicamentos e etc. Então, o Hirschman fala que isso vai gerar um certo desequilíbrio e vai viabilizar uma escala mínima. Quer dizer, eu vou ter que ter um mínimo de soja e milho naquela região, eu vou ter que ter um mínimo de
aves e suínos para que eu tenha uma indústria operando de modo rentável ali naquela região. De outro lado, esta indústria de abate de aves e suínos também vai gerar efeitos para frente, ou seja, efeitos após a industrialização, ou seja, efeitos com os produtos que essa indústria vai gerar. Então, por exemplo, ela vai vender um suíno temperado embalado a vácuo. Para chegar nesse ponto, ela tem que usar todos os fatores que vieram antes, e esse suíno temperado embalado a vácuo vai ser demandado pelos consumidores desse produto. Então, ele vai ter aqui um transporte, ele vai ter uma distribuição, ele vai ter um supermercado que está comprando esse produto, ele vai ter consumidores finais comprando esse produto, que é o exemplo nosso, o suíno temperado. Então, eu tenho efeitos, esses efeitos são efeitos para a frente, então, que tornam viáveis os setores que estão depois dele. Então, vamos pensar agora a nossa situação, né? Eu tenho, por exemplo, hoje com esse cenário aí de coronavírus, as pessoas não estão comprando aqui na ponta, então gera um impacto aqui na indústria, porque ela não está conseguindo colocar os produtos. Se essa indústria não estiver conseguindo produzir, gera um impacto para trás dela, que está relacionado aí com a pouca demanda por animais para abate. Portanto, o produtor rural aqui, o da granja, ele provavelmente não vai produzir na mesma intensidade, porque ele não está conseguindo colocar no abate, e assim ele vai demandar menos rações. Então, você veja, existem impactos que vão para trás ou para frente na cadeia. E o que o Hirschman fala é o seguinte, que vai depender exatamente desta força dessas ligações, tá certo? Então, o objetivo do Hirschman é analisar como que esse efeito é transmitido entre os setores e entre as regiões. Se você tem um relacionamento com outras regiões, vão ser entre regiões. Se é com o exterior, vão ser entre países. Então, você pode imaginar que o nosso suíno, os nossos frangos, eles não ficam todos em Mato Grosso do Sul. Eles vão para outros estados e, às vezes, para o exterior. Então, nós temos essa relação tanto com outros estados como com o exterior. Se eu for focar no município, se eu estiver olhando, por exemplo, Sidrolândia, que eu dei exemplo, Sidrolândia não vende tudo para ficar em Sidrolândia. Ele vai vender um pouco para Campo Grande, ele vai vender um pouco para Três Lagoas, ele vai vender um pouco para outros estados e às vezes para o exterior. Então eu tenho efeitos que são transmitidos. Da mesma forma, a Sidrolândia não está usando apenas milho e soja de Sidrolândia, ele pode estar usando milho e soja de outros municípios, de outros estados, ele pode estar usando matrizes de outros municípios, outros estados e assim sucessivamente. Então, existe uma dinâmica dentro desse processo. Esse desenvolvimento, então, ele não ocorre simultaneamente em toda parte. E ele tende a se concentrar em torno de um ponto inicial. E, então, é fundamental que haja uma análise estratégica desse ponto, dessa estratégia de desenvolvimento. E o planejamento, então, ele deve consistir em estratégias sequenciais. Então, considerando a utilização dos recursos, os impactos que geram para frente, para trás, os estoques, qual é o capital necessário, qual é a mão de obra necessária, com todos os fatores que vão estar aí envolvidos nesse processo de desenvolvimento do local. Então, o problema para ele não é a escassez de recursos, mas a incapacidade de dinamizá-los. Então, de tornar esse processo mais eficiente, mais otimizado. E o diagnóstico dele tem uma característica especial. Ele não está preocupado com a falta de um ou mesmo de vários fatores. Tá certo? Ele está preocupado com a forma como é combinado, com a eficiência como é combinado. Tá certo? Então, eu posso usar recursos que são do local, eu posso usar recursos que vêm de fora, ou que a gente comumente chama de recursos importados.
Esses recursos podem estar sendo importados no sentido mais amplo, de importação com relação a outros países, como podemos pensar ele do ponto de vista interregional, subnacional, importações de outros estados, tá certo? Às vezes a gente encontra essa terminologia importação e exportação como sendo com relação ao local. Então, se Hidrolândia comprando de outros municípios, eu estou então importando, se Hidrolândia está importando de outros municípios. Ou poderíamos pensar outros países, que é o mais comum a gente falar, né? Importações de outros países para a Hidrolândia. Isso é possível também. Então, o diagnóstico de Hirschman é que os países falham em tirar vantagens do seu desenvolvimento potencial por razões ligadas a essas mudanças, porque eles acham difícil tomar decisões que são necessárias para ter o desenvolvimento. Essas decisões, tanto no número, no impacto específico enquanto número quantitativo e a velocidade necessária para se tomar essas decisões. Então, para o Hirschman, você tem uma necessidade de ajustar essa eficiência para que possa voltar ao crescimento e é difícil, então, você ter a decisão correta em termos de número e velocidade adequados. A escassez de recursos, então de fatores produtivos, ela deve ser interpretada então como uma deficiência na organização do país. Então, o Hirschman defende mecanismos de intervenção para que a gente possa ter a melhor decisão, para que a melhor forma de alocação dos recursos seja feita. Então, eu tenho uma dificuldade na capacidade de investir, de enxergar o quanto investir e que horas investir. Depende dos setores mais modernos da economia e do empreendedorismo local. Ele reconhece também, então, aquela ótica parecida com a do Schumpeter, a necessidade do empreendedor, né, e da inovação. Quer dizer, eu preciso de setores que estão mais na ponta para puxar esse investimento local, esse choque da instalação de uma indústria, de um setor que realmente possa exercer efeitos dinâmicos, efeitos de demanda sobre os setores a montante e também efeitos sobre os setores a jusante. E isso fomentaria toda a economia. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, Hirschman, ele discorda que o desenvolvimento ocorre simultaneamente em muitas atividades. Tá? Então, ele vai ter uma cadeia de desequilíbrios, setores que crescem mais, crescem menos, e essa simultaneidade de desenvolvimento é apenas parcial. O crescimento ele inicia-se nos setores líderes, ele vai se transferir para os setores que ele chama de satélites de uma forma irregular, de uma forma desequilibrada, mais efeitos em alguns, menos efeitos em outros, depende da forma como essa indústria está ligada aos outros setores. Então, você imagine que você tem uma indústria de abate de frangos, você vai pensar quais são as demandas. Então, eu preciso do pinto de um dia para gerar o frango, eu preciso da comida para esse animal, eu preciso de remédios, eu preciso de mão de obra, eu preciso de energia elétrica, eu preciso de vários fatores. E eles ocorrem em proporções diferentes e eles ocorrem com valores diferentes. Então, esse impacto não é equilibrado para todos, ok? As decisões de investimento, então, para o Hirschman, você vai ter aí várias posições, vários projetos de investimento, cada um tem o seu retorno, e a decisão, a escolha de qual projeto, ele vai ter uma prioridade, ele vai ter um ranking.
Esse ranking depende do retorno social, né? O Hirschman ele está pensando do ponto de vista mais macro. Então, é lógico que cada empresa individual, cada firma está olhando os seus projetos em particular, mas ele está pensando em um foco mais macro, mais de planejamento público, vamos dizer assim, onde o setor público está pensando quais os projetos ele deve priorizar, quais os projetos que vão gerar melhores resultados, né? E nesse caso ele está olhando o retorno social. O retorno social, nesse caso, a terminologia quer dizer que você está não olhando apenas o retorno econômico, mas também sobre a sociedade. Não apenas sobre a empresa, mas também sobre a sociedade. Então, a decisão de investimento torna-se a principal questão da teoria de desenvolvimento elaborada pelo Hirschman, tá? E o principal objeto da política econômica. Então, a sequência de escolha desses projetos é um aspecto importante do processo. Ele vai evidenciar que os investimentos isolados têm sucesso por um determinado período. E depois você deve pensar outros projetos, né, que não exatamente isolados. Né? O investimento isolado, você está talvez auxiliando alguns setores, gera algum efeito, mas é interessante que se tenha investimentos em setores chaves. E aí, o que são os setores chaves para o Hirschman? Os setores chaves são aqueles que têm efeitos de encadeamentos para trás e para frente acima da média. Então, ele vai propor uma forma de identificar esses setores chaves, identificar esses encadeamentos. A gente vai transformar isso em um número que a gente vai chamar de índice de ligação para frente, um número para trás, um índice de ligação para trás, e a gente quer que este número indique qual é o setor mais importante, o setor onde a gente deve priorizar o investimento. Tecnicamente, esse setor-chave, esse setor mestre, né, ele vai induzir o surgimento de outras indústrias. Então, ele está um pouco parecido com o Perrot, no sentido de que você tem uma indústria motriz, e essa indústria deve ser capaz de puxar outras empresas, outros setores correlatos, e assim gerar o desenvolvimento sobre a região. Se tivermos aí um sucesso, não tivermos um problema de extravasamento, como o Myrdal falou, a gente pode ter um crescimento então em todo o país. Se isso for possível, né, será melhor. A falta de interdependência setorial e, portanto, se eu tiver pequenos efeitos de ligação, pequenos índices de ligação, isso para mim é uma indicação de fraqueza da economia, tá certo? E isso está muito relacionado com as economias ditas subdesenvolvidas. Então, aquelas principalmente onde eu tenho atividades tradicionais. Então, tipicamente, a gente observa que países mais desenvolvidos têm indústrias mais ligadas entre si. Tá certo? Então, a ideia é que as políticas de desenvolvimento, elas passam por intervenções, e essas políticas intervencionistas, com estímulos, portanto, às indústrias mestres, ela faz-se necessária, né? A gente tem que ter esse estímulo de indústrias chaves para que a gente possa maximizar os efeitos aí de ligações. Então, os linkage effects. Bom, como é que o Hirschman fez isso, então? Vamos tentar aqui, então, agora observar de um ponto de vista quantitativo. O Hirschman ele está já nos anos aí do século XX, a gente já tem aí uma certa consolidação das contas nacionais, dos métodos de quantificação das contas, né, públicas. Então a gente pode olhar aqui uma matriz de insumo-produto, vocês já devem ter visto isso nas disciplinas aí de contabilidade nacional, contabilidade social. A gente tem aqui uma matriz aí simplória de dois setores.
Então, imaginem que eu tenho nas linhas os setores vendendo produtos e nas colunas comprando produtos. Então, aqui eu vou ter uma indústria, por exemplo, a indústria 1, o setor 1, comprando X11 do setor 1. Eu tenho o setor 2 comprando X12 do setor 1. Então, aqui o setor 1 vendendo para o 1 e para o 2. O setor 1 também está vendendo para consumo final. Então, esse consumo final aqui, que depois nós vamos dividir, ele pode ser consumo das famílias, consumo das empresas, consumo do governo, pode ser o exterior comprando produtos, tá certo? Então, esse conjunto aqui de produtos, ele é o setor 1 que está vendendo para o 1, para o 2, para consumo final, demanda final. Portanto, vai formar o meu produto total da economia. Bom, então, da mesma forma, eu tenho aqui o setor 2. Mesma coisa, o setor 2 vendendo para o 1, para o 2, para a demanda final, e aqui, então, eu tenho o produto total do setor 2. Na matriz de insumo-produto mais ampliada, eu tenho também aqui o valor adicionado, né? Eu vou ter outras linhas aqui, isso aqui é só uma simplificação de 2 setores. Eu posso calcular coeficientes relativos aqui. Então, coeficientes de insumos intermediários, essa parte aqui a gente chama de consumo intermediário, por quê? Porque é a indústria 1 que está usando um pouco de 1, um pouco de 2, um pouco de mão de obra, de capital, para produzir o produto 1. A 2 está usando 1, está usando 2, são fatores produtivos. Aqui eu vou usar mão de obra, vou usar capital para produzir o produto 2. Então, eu tenho os bens intermediários sendo usados para transformação e geração do produto final. Então, como é que a gente calcula esses coeficientes, né? Eu já até pus aqui a fórmula, né? Então, a fração entre o que o 1 comprou no total que ele produziu, eu vou chamar isso de um coeficiente técnico A11, coeficiente direto, que a gente pode chamar. O do 2 é a quantidade do 1, 2, pelo total eu tenho A1, 2. Assim, sucessivamente, eu vou ter, então, A2, 1, A2, 2. Se eu tivesse aí 100 setores, eu teria 100 linhas, 100 colunas e cada um seria construído dessa forma. Da mesma forma, eu posso construir coeficientes de valor adicionado. Então, o valor adicionado 1 no total x1, o valor adicionado 2 no total x2. Assim, eu tenho os coeficientes de valor adicionado. E também vou ter aqui os de demanda, né? Os coeficientes associados à demanda do setor. Ok? Acho que isso aí é bem linear, bem tranquilo, né? De entendermos esses coeficientes. Então, eu posso aqui, então, aqui uma outra terminologia, alguns autores colocam como K, né? Então, eu posso ter, então, uma matriz, essa matriz composta aqui pelos K coeficientes, né? K11, K12, K21, K22, e assim eu posso obter essas somas parciais. Então, a soma na linha 1 para todos os setores, então o ponto, quer dizer que eu estou somando em todos os setores. A soma na linha 2 para todos os setores. Aqui a soma na coluna 1, a soma na coluna 2. Ok? Então, deu para entender essa relação. A soma nessa linha tem que dar igual a soma nessa linha, tem que dar igual a soma nessa coluna. É isso que ele está me falando aqui no final. Desculpe, isso aqui só vai funcionar a soma na linha, a soma na coluna, se a gente considerar todos esses, né? Todos esses fatores aqui para dar um 1, ok? Então,
aqui eu vou ter um valor, aqui eu vou ter outro valor, não necessariamente serão iguais. Esse totalzão aqui é que vai somar igual. É uma forma da gente checar se isso está correto, ok? Dentro da contabilidade nacional, a gente tem as expressões típicas aí das contas nacionais, né? Então, o meu produto total, ele tem que ser a soma de todos os pequenos componentes lá do consumo intermediário, né? Dentro daquela indústria. O consumo final das famílias, o I é o investimento ou a formação bruta de capital fixo ou ainda o consumo das empresas, o gasto do governo, as exportações. Do outro lado, então, eu tenho, eu posso simbolizar também assim associado com então os componentes de demanda final. Do outro lado, eu tenho os componentes do consumo intermediário. Na coluna, eu tenho aqui a importação, eu tenho tributos e eu tenho valor adicionado. E esse fechamento deve existir, ou seja, esse x1 aqui tem que ser igual a esse outro x1. A soma na linha da x1, a soma na coluna da x1. Esse total aqui tem que ser igual a esse total. Então, a gente tem essa identidade. Ok? Então, eu tenho como C mais G mais I mais E tem que ser M mais T mais VA. De outro lado, eu posso passar o M para o lado de lá. Então, eu tenho essa identidade mais próxima daí da macroeconomia, né? Consumo das famílias, mais investimento, mais governo, mais exportações, menos importações, ou também chamado de exportações líquidas, vai ter que ser igual aos impostos mais a remuneração dos fatores. Ok? E os coeficientes, como eu falei, o A e J, né, que a gente colocou aqui, nesse caso aqui eu tinha chamado de A e J, tá certo? Aqui eu tinha chamado de K, mas similarmente, aqui está A e J. Eu posso pegar então e fazer o seguinte, olha, cada termo X e J vai ser o A e J vezes o XJ. Simplesmente passei para o outro lado. Então, se eu tivesse valores, né? Então, imagine que o A e J fosse, então, X e J fosse 25, XJ fosse 150, eu teria aqui 0,166. Eu chamo isso de coeficiente técnico direto de produção. Ele vai me indicar o quanto do insumo do setor I, nesse caso aqui eu estou falando do 1, é necessário para a produção de uma unidade do setor J, que no caso ali é o 1 também. Então, eu estou falando que o setor 1 precisa de 0,166 do próprio setor 1 para ele produzir R$1 do valor bruto da produção dele. Ok? Bom, então eu posso definir essa relação aqui, os y e o x. Eu posso definir o y como sendo y1, y2, yn, o x, x1, x2, xn, dois vetores, e uma matriz A dos coeficientes técnicos de produção. Se eu escrever dessa forma, simbolizando matricialmente, eu posso dizer então que AX, quem é AX? AX vai ser então, o A são os coeficientes, A e J, vezes X. Então, eu estou aqui nesse nível, tá? A soma, quando eu faço isso matricialmente, eu tenho o somatório de todos os elementos. Então, o AX mais o Y, que é a demanda final, vai ser igual ao meu produto total, X. Eu posso mudar, então, a X, colocar do outro lado, e isolar o X, pós-multiplicando, e aqui, então, eu tenho Y igual a I menos A vezes X. Eu posso pré-multiplicar os dois lados por I menos A, é menos 1. Então, eu vou ter que X é I menos A menos 1 vezes Y. Então, eu tenho aqui a expressão clássica de Leontief no sistema aberto. Então, onde este I menos A menos 1 é o que a gente chama de matriz inversa de Leontief. Ou seja,
também chamado de matriz B, ou matriz de efeitos diretos e indiretos, ou matriz de efeitos globais. Essa é a nossa inversa de Leontief. Então, vamos imaginar aqui um exemplo que eu coloquei para vocês. Esse exemplo está lá no RPubs, tá? Eu fiz uma solução em R para vocês, mas também vocês vão encontrar também no arquivo da disciplina, no ambiente virtual de aprendizagem, o arquivo em PowerPoint, né? Esse exemplo PowerPoint XLSX, vocês vão encontrar com todas as contas pelo Excel, tá ok? Aqui eu fiz pelo R, aqui eu fiz pelo Excel. Então vocês conseguem ver exatamente as fórmulas, como é que elas são. É um exemplo simples de 2 setores, ok? Então aqui com um pouco mais de desagregação, eu tenho o setor 1 vendendo para o 1, 25, vendendo para o 2, então, desculpe, o 1 comprando do 1, o 1 vendendo para o 1. Vendas aqui nas linhas, compras nas colunas. Então, o 1 compra 25 do 1, 35 do 2, ele compra 5 do exterior, ele compra 10 de impostos do governo, como se ele estivesse comprando, né? Na verdade, ele está pagando para o governo, né? Quando você pensa que tá indo imposto para o setor 1, né? E está indo dinheiro para o governo. Então, ele está pagando, tá? 10 para o governo, 75 para salários e outros, né? No caso, a gente tipicamente fala que o valor adicionado é remuneração dos fatores e também né, aqui dentro também tem o excedente operacional bruto, tem o lucro, né? Então eu tenho salários, outros pagamentos de fatores primários. Portanto, eu vou ter um total 150. Esse 150 aqui, portanto, se você verificar, é a soma de 75 com mais esse 15 aqui, dá 90, com mais 60, dá 150. Ok? Esse 60 é o subtotal dessas duas linhas. Esse 75 é a soma de 55 com 20. Ok? Eu tenho essas identidades aí. E aqui uma linha, tipicamente a gente coloca uma linha aqui para o pessoal ocupado, ou seja, esse setor tem 15 pessoas ocupadas aqui para produzir o produto dele. Do outro lado eu tenho a demanda final, o consumo das famílias, o gasto do governo, o investimento, as exportações, tá certo? Que vão me dar então esse total aqui de demanda final do setor 1. Demanda final do setor 2, o total da demanda final, e assim eu tenho as minhas relações. E o objetivo nosso vai ser quantificar os indicadores de ligação, os índices de ligações que o Hirschman propõe, tá certo? E ainda vamos calcular também multiplicadores, mas o objetivo nosso aqui nesse momento, então, são os índices de ligações do Hirschman. Primeiro, a gente vai achar as matrizes, no caso, aqui a minha matriz A, matriz de coeficientes técnicos, e depois a matriz inversa de Leontief. Então, veja só, para cada termo eu tenho uma pequena conta. Então, x11, 25, dividido pelo total 150. Então, aqui, 25 dividido por 150. Depois, eu vou ter, na outra célula, 20 por 190. Então, 20 por 190. Então, do setor 2 no total do setor 2. Depois, aqui eu tenho 35 por 150, 15 por 190. Então, aqui eu fecho essa matriz A, fazendo essas continhas. I menos A vai ser a identidade menos a matriz A. I menos A, portanto, vai ser essa matriz aqui. Fazendo a inversa dela, então, fazendo a matriz inversa, lembrem lá das aulas de matemática, não é a aula de matemática agora, a gente costuma fazer isso no computador, né? Você pode fazer no Excel, matriz.inversa, inverso, ou você pode fazer no R. Então, aí você vai ter
a inversa, que ele calcula aí, então, a matriz de cofator, vezes a outra parte que sobra, e depois, né, divide pelo determinante. Então, a inversa está aqui. Então, essa é a matriz inversa de Leontief. E a gente vai calcular os setores chaves usando esses indicadores ali, ok? Então, eu vou ter que identificar quais são os setores estimuladores, tá certo? A produção de um setor incentiva o aumento na produção dos demais. O crescimento meu não é homogêneo, ele não é equilibrado. Então, eu vou ter que olhar qual é o poder de encadeamento. Então, por quê? Porque eu vou ter elevação de investimentos em um setor, provocando efeitos multiplicadores superiores à média no setor-chave e provocando, então, efeitos nos outros setores. Então, eu tenho que ver qual é que tem um forte poder de encadeamento. Eu tenho que tentar identificar isso. Então, olha só, a gente calculou aqui a matriz B. E o Hirschman, ele vai falar para a gente o seguinte. Então, já calculamos a matriz B. A matriz B é essa aqui. Cada elemento desse, então aqui eu tenho B11, B12, B21, B22. E o Hirschman vai fazer, então, a conta do índice de ligação para frente, vai ser a soma do B e J para cada J. Então, aqui, linha I, coluna J. Ou seja, eu estou somando todos os índices na linha, tá certo? Aqui, ó, média dos coeficientes da linha. Então, eu somo e divido por N. Média de todos os coeficientes. Então, eu somo todos os Bs para todas as linhas, todas as colunas, divido por N quadrado. Então, aqui, média na linha. Então, eu estou pegando essa matriz, fazendo a média na linha. Ok? Aqui, lembrem, aqui é venda. Então, eu estou vendendo. Então, eu estou fazendo um encadeamento para a frente. Tá certo? Eu estou na venda. Ok? Para cada um dos setores nas diferentes linhas. Do outro lado, eu tenho o índice de ligação para trás, que aí eu tenho a média dos coeficientes da coluna em relação à média dos coeficientes da matriz toda. Da matriz B toda. Ok? Então, aqui eu tenho a média na coluna. Então, eu tenho ligação para trás. Por quê? Porque aqui eu estou comprando. Então, vamos lá, vamos voltar lá no nosso esqueminha. Eu tenho aqui a indústria comprando. Aqui eu tenho a indústria vendendo. Aqui é linha e aqui é coluna. Aqui eu estou comprando. Ok? Eu quero ver se essa indústria está muito ligada a vários outros. Então, ela está comprando. Eu vou ter uma ligação aqui dessa indústria com abate, com o setor agro, com a parte de milho, de ração e assim sucessivamente. Na venda, eu estou ligando com varejo, estou ligando com comércio, estou ligando com a transportadora e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Então, a gente estava aqui. Né? Então, eu tenho o meu índice de ligação para frente, o meu índice de ligação para trás. Então, eu vou ter a minha matriz B. Ela está, então, eu tenho aqui setor 1 com o setor 1 vendendo para o setor 2, soma das linhas, tá ok? Somei as duas linhas, 1,38, somei aqui a outra linha, 1,43. Média da linha 1, 1,38 dividido por N, que é 2. Então, aqui, ó. Vamos voltar. Olha lá. Aqui eu divido por N, média da linha. Ok? Então, divido por 2. Na outra também. Depois, a média da economia. A
A média da economia eu somo tudo. Eu somo esse com esse, eu somo todos esses 4 aqui, ok? Então, eu somo 1,38 com 1,43, eu tenho, então, a soma de tudo. Deixa eu corrigir aqui, eu tenho um pequeno errinho aqui. Então, aqui eu vou corrigindo, tá vendo? Então, eu somo a soma das linhas, a soma das colunas, eu tenho a média da economia. Beleza? Então, aqui, 1,38 mais 1,43, 2,81. Divido por n ao quadrado, eu tenho a média da economia. O meu índice de ligação para frente, no setor 1, então, eu vou ter a média da linha 0,69 por 0,70, vai dar igual a 0,98. No setor 2, 1,02. Então, eu tenho meus índices de ligações para frente. Como é que a gente interpreta isso? Eu vou ter uma indicação que me fala o seguinte: o setor chave é aquele com o índice acima da média, ou seja, acima de 1. Então, esses setores aqui, quando eles forem acima de 1, esse setor aqui para frente, ele seria o chave. O chave mesmo, a gente vai ter para frente e para trás, ok? Com acima de 1. Então, aqui nesse caso, eu estou preferindo o setor 2, porque ele tem um índice de ligação para frente maior. Da mesma forma, eu posso fazer a conta para trás, tá ok? Então, para trás, da mesma forma, então, a gente tem aqui a soma das colunas. Somei a coluna 1, somei a coluna 2, tirei a média, e aí, então, a gente soma as duas para achar a média da economia, tem que dar igual a do outro slide. Então, para trás, eu vou ter a média da coluna dividido pela média da economia. Então, o setor 1, ele está um pouquinho acima da média da economia quando eu falo para trás. Então, o setor 1, ele tem mais ligações para trás do que a média da economia. Se eu olhar o resultado consolidado, eu tenho aqui no índice para trás o 1 e no índice para frente o 2. Nesse caso, eu estaria com dois setores, nenhum dos dois é considerado chave no sentido de que existe um autor chamado McGilvray, que ele fala que o setor vai ser chave de verdade se ele for para frente e para trás maior que 1. Nesse caso, o 1 não é para frente e o 2 não é para trás. Deu menor que 1, tá ok? Mas a gente vai tentar investigar, então, se nós temos na economia setores que são para frente e para trás ao mesmo tempo maiores que 1. Esses são os chaves. Ainda, eu posso ter ainda uma coisa importante, que é a questão dele ser aberto ou fechado. O modelo aberto, que é esse que nós fizemos ali, eu não estou considerando um efeito de retroalimentação que tem do consumo das famílias. No modelo fechado, o que a gente tem? No modelo fechado, a gente tem o que a gente chama de uma endogeneização do consumo das famílias, e, no caso, vai gerar um efeito induzido. Ou seja, imaginem vocês que eu tenha um choque de demanda, eu vou gerar efeitos para frente e para trás de um determinado setor que teve essa demanda, esse choque. Esse setor, ele demanda também das famílias, ele paga salários. Essas famílias vão gerar um efeito multiplicador, exercendo novas demandas finais. Então, eu tenho o que a gente fala de uma endogeneização, eu tenho uma multiplicação do efeito. No modelo aberto, eu tenho apenas efeitos diretos e indiretos. No modelo fechado, eu vou ter direto, indireto e induzido, por causa dessa retroalimentação, desse efeito adicional aí do consumo das famílias, ok? Vou fazer aqui um exemplo rápido, então. Eu vou mostrar, né, os índices de ligação que a gente calculou para a matriz insumo-produto de Mato Grosso do Sul do ano de 2010. Então, a gente tinha aqui vários setores. Vocês podem ver a descrição deles aqui embaixo, de acordo com o que estava na matriz de insumo-produto, que foi usada naquela época.
E a gente calculou, então, por aqueles métodos aqui do índice de ligação para frente e o índice de ligação para trás, a gente calculou, a gente chegou, então, a esses resultados aqui plotados. Então, o modelo aberto, o modelo fechado, tanto para frente como para trás. E a gente consegue ver que no modelo fechado eu tenho efeitos mais pronunciados. Por quê? Porque eu tenho o consumo endogeneizado das famílias. Isso é típico, ok? Mas em alguns casos vocês veem que não aconteceu isso. Mas no normal é termos aí esse efeito endogeneizado. Então a gente consegue olhar aqui quais os setores que estão com mais que um. Então, por exemplo, aqui outros serviços, no caso do modelo fechado, tá certo? Aqui, ó, eu tenho tanto no aberto como no fechado. Que setor é esse? É o setor de alimentos e bebidas. Então, por isso a gente observa que Mato Grosso do Sul tem um efeito importante com alimentos. Isso aí ligado ao agronegócio, né? O setor de alimentos é aquele setor que pegou o produto primário da agropecuária, industrializou, criou, fabricou alimentos. Então, esse é o alimentos e bebidas. Ele fabricou, já está depois da indústria. Ele está demonstrando aí efeitos importantes para trás, demandando alimentos, demandando outros setores, e para frente, provendo comida, provendo alimentos e bebidas. Para Mato Grosso do Sul em 2010. Também eu tenho aqui o setor de serviços prestados a empresas. Eu tenho também aqui comércio. Comércio nosso é bastante importante, tá? Ele mostra os efeitos aqui. Eu tenho também aqui transporte, armazenagem, correio. Eu tenho aqui serviços financeiros, bancos, tá certo? Eu tenho aqui também serviços de informação, parte de comunicação, informática, etc. Então, a gente tem isso aí como setores bastante importantes da nossa economia. No caso nosso, são os setores chaves para a gente, tá ok? Fizemos também um outro estudo com a matriz aí atualizando para 2012, né, onde a gente olhou alguns complexos do agronegócio. Então, complexo soja, complexo suínos, complexo aves e complexo milho. E aí a gente tem aqui, por exemplo, complexo soja, ele é chave para frente e para trás. Das indústrias diversas, aqui a gente perde um pouquinho de poder de explicação. Na verdade, ele não está... aqui no caso, quando a gente fala complexo soja, eu estou também com indústria da soja aqui dentro, tá ok? Eu estou olhando o complexo, eu estou olhando também a indústria e os serviços para soja, tá certo? Então, e aqui nessas indústrias diversas eu tenho outras indústrias, ok? Para milho já nem tanto. O agro sem o milho aqui ficou importante, por quê? Porque por causa desse da soja. Quando eu peguei aqui soja, aqui o milho está no agro sem soja. Quando eu peguei aqui milho, a soja está dentro do agro sem milho, tá certo? Por isso é que nós temos essa explicação aí. Né? Os suínos têm aqui um efeito interessante, tá certo? Olhando para trás. As aves apareceu aqui também com um encadeamento bastante importante. Tá certo? Eu gosto de ressaltar isso aqui porque existe uma ideia importante de que Mato Grosso do Sul tem um efeito bastante importante para o complexo de carnes. Né? Então é interessante a gente observar isso. Bom, por hoje eu vou ficar aqui nesse vídeo. A gente vai fazer uma outra videoaula com um exercício específico, então, computando esses efeitos aí para vocês, ok? Até mais, então. Obrigado.